Fala galera, e hoje simplesmente é um dia muito especial para todos os nossos fãs do nosso universo The Walking Dead. Simplesmente, dia 31 de outubro de 2010, estreou uma série chamada The Walking Dead, nessa emissora aqui chamada AMC, que simplesmente marcou época e continua até hoje marcando época. Por quê? Ela se tornou simplesmente referência sobre esse assunto de gênero zumbi, de gênero de terror, para toda a cultura pop. Simplesmente 31 de outubro de 2010 começou o primeiro episódio de The Walking Dead. Galera, antes de começar a falar sobre isso, já curte o vídeo, já assina o canal, galera, dá aquela mega ajuda porque não custa nada. Dá o like que ajuda demais e como ajuda aqui o canal da Take. Galera, sou assim, um fã invertebrado desse primeiro episódio de The Walking Dead, dessa grande estreia, porque existia um cara que tinha uma visão muito clara do que ele queria contar. Simplesmente o Sr. Frank Darabont, diretor de A Espera de um Milagre, cara, diretor de Um Sonho de Liberdade. A peça fundamental escolhida para, simplesmente, como está colocado aqui, estabelecer o tom, o estilo visual e a configuração de como ia acontecer essa adaptação em live action dos quadrinhos de Robert Kirkman. E ele conseguiu transformar simplesmente The Walking Dead em algo diferente do que se conhecia desse gênero de zumbi anteriormente dentro da cultura pop. The Walking Dead, a maneira como é estabilizado, como é apresentado e desenvolvido para o grande público, cara, é completamente diferente das outras adaptações que a gente conhecia em relação a esse gênero. E uma coisa que é muito, muito, muito importante, cara. O Frank Darabont esteve presente nos estágios de desenvolvimento desde o princípio. Desde o momento onde a AMC teve ali os direitos adquiridos em relação aos quadrinhos, a história de The Walking Dead do Robert Kirkman, cara, eles escolheram a dedo Frank Darabont. E essa escolha é o que torna também, assim, o sucesso de The Walking Dead. Da sua estreia, de ser um dos melhores episódios pilotos de toda a história da TV americana, e também a sua continuidade com a primeira temporada e o estouro que aconteceu em relação à cultura pop. E o Frank Darabont, cara, ele simplesmente escreve 4 roteiros dos 6 da primeira temporada. Ele escreveu, inclusive, o roteiro da estreia da segunda temporada, antes que aconteceu sua demissão. Inclusive, a sua demissão ocorre dias após a presença dele na San Diego Comic Con para justamente falar sobre o que iria acontecer para promover a segunda temporada de The Walking Dead, Mas não é o assunto desse vídeo aqui, então vamos voltar. E ele dirige o episódio de piloto também. Então, assim, o dedo, a escolha de Andrew Lincoln como Rick Grimes é por causa do Sr. Frank Darabont, que falou assim, cara, vai ser ele. Ele é o ator que vai representar esse personagem icônico chamado Rick Grimes. Tá tudo ali, cara. E tem uma coisa que é muito importante, assim, tem muitas ideias da primeira parte de The Walking Dead, primeira temporada, e especificamente o primeiro episódio, que a gente sabe que não tinham referências em relação aos quadrinhos. Por exemplo, a questão da esposa do Morgan, sempre retornar, ter aquela memória ainda sobre os seus eventos antes da transformação, antes que o vírus, se alastrasse por seu corpo e tudo mais, sempre voltar para casa e também ter, cara, o movimento todo de tentar abrir a porta. Essas ideias, galera, a gente sabe muito bem que vieram todas do Sr. Frank Darabont. Tanto que na última temporada de The Walking Dead, milagrosamente, as variantes voltaram pegando muito base nessas ideias todas apresentadas na primeira temporada de Frank Darabont. O Kirkman nunca foi a favor de ter esses detalhes em relação aos zumbis e tudo mais. É algo que a AMC, quanto transformação da saída do Frank Darabont depois para a entrada dos outros showrunners que foram se sucedendo até chegar a Angela Kang, que foi a última showrunner que encerrou a série principal, a história da série principal, simplesmente foram esquecendo esses detalhes, E daí deram aquela explicação toda, resumida em uma linha, dizendo, não, mas eu já tinha ouvido isso, lembro do Aaron falando, por causa da região, não sei o quê. Cara, a gente sabe muito bem qual é a verdade sobre esse assunto todo. A AMC não tinha interesse em continuar esses detalhes em relação à história e tudo mais. Só que elas estão tão presentes e elas são tão importantes para esse primeiro episódio que torna também tudo o que acontece nesse episódio piloto, cara, uma estreia fenomenal que atraiu os olhares de um grande público. E o Frank Darabont, ele tinha uma ideia muito clara que era o quê? Como é que eu vou tornar esse episódio
né, piloto diferente e atrativo para que as pessoas continuem tendo interesse de assistir esse restante de primeira temporada ali, que na verdade, pô, até ter, né, literalmente uma renovação para uma continuidade, uma segunda temporada, cara, The Walking Dead eram aqueles 6 episódios ali. É basicamente isso, né? Isso que é garantia na TV americana. Tu tem que ir passando etapas. Então não tinha uma certeza de uma segunda temporada, não existia isso. Então como que, na cabeça dele, as suas ideias, como que ele ia conseguir fazer isso funcionar para um grande público, para ter a atenção toda dentro de uma TV chamada MC, que, nesse momento, tá, da estreia de The Walking Dead 2010, já tinham outras 2 séries que atraíam muitos olhares, não só do público, mas também da crítica para essa emissora. Simplesmente Mad Men e simplesmente Breaking Bad. 2 séries que já tinham marcado dentro da MC quem eram essas séries e também, assim, ó, conseguido angariar muitos prêmios, inclusive. Ou seja, eles tinham a atenção do público, da crítica e também, consequente, prêmios. 2 séries muito bem formatadas, cara, que também arrebentaram. Elas são séries, assim, transformadoras dentro do que a gente conhece como cultura pop desses anos 2000 e tudo mais, assim. São séries espetaculares. O Frank Darabont tinha muito, assim, cara, The Walking Dead, ele tem que manter, né, essa mesma linha que Mad Men e Breaking Bad criaram. Ou seja, ela tem que realmente ser diferencial. Ela tem que realmente conseguir atrair como Mad Men e como Breaking Bad atraíram. Ela tem que ser realmente algo diferente, algo que realmente vá cultivar, cara, muitas pessoas para assistirem e também, assim, ter um primor em relação a como que tu vai gravar e um primor em relação ao roteiro. E tudo isso, assistindo o episódio piloto, depois da sua continuidade dos outros 5 episódios, a gente vê que tá claramente ali. Aí que tá, galera. É tudo relativo a essa visão. E essa visão a gente sempre tem que agradecer a esse senhor Frank Darabont. Porque daí, galera, quando a gente chega, não só na história, mas aquelas visões todas, como começa, né, normal, todos os eventos em relação a Rick Grimes, Shane, os problemas em relação a Laurie, o que estava tendo também de consequência na relação pro Cal, pro filho, que são personagens que a gente vai conhecer só depois, entendeu? Mas, ao mesmo tempo, já tá tudo muito bem colocado ali pra gente entender, ok, tá, isso aqui vai ser desenvolvido após toda a virada do Apocalipse, cara, a sequência toda do Rick Grimes acordando no hospital, o momento onde ele é salvo pelo Morgan, a sequência do Morgan junto com o Dwayne, a esposa do Morgan, a escolha de ir para Atlanta para procurar, porque seria, né, o caminho ideal ou o local seguro que poderiam estar Laurie e Cal, a entrada de Rick Grimes em Atlanta, aquela imagem tão icônica, né, das 2 rodovias, simplesmente, né, os carros todos parados para sair de Atlanta e ninguém para entrar, e aquela visão que é icônica do Sr. Rick Grimes no seu cavalo, chapeuzinho de xerife, cara, com a sua arma às costas, entrando, e toda a sequência que a gente vê dos zumbis indo para cima do Rick, o Rick entrando, né, dentro lá, cara, daquele tanque, até ter aquele chamado no rádio, que depois a gente conhece esse personagem tão importante também, chamado Glenn. E muito curioso também, pô, aquele soldado que tava lá dentro do tanque, que a gente veria aquela história e tudo mais. Cara, tem tantos detalhes nesse primeiro episódio e como que vai crescendo essa escala e quanto que as relações humanas, elas são tão importantes que a gente pega todo o diálogo que existe, né, entre Rick, Morgan, Dwayne, pô, o aviso do rádio, cara, que ele continua ecoando até hoje na saída do Morgan, né, da 8B, né, na verdade, né, entre 8A e 8B de Fear the Walking Dead, ele mandando de novo a mensagem pro Rick, indo novamente à procura do Rick, cara, pra reencontrar o Rick, obviamente que ele não faz a menor ideia, né, a gente sabe muito bem disso, nossa timeline do universo da Walking Dead, que o Morgan não faz a menor ideia do que aconteceu com o Rick, helicóptero, nosso querido Uber do nosso universo da Walking Dead, da Jardes, né, CRM e tudo mais, que a gente vai ver essa continuidade em The Ones Who Live e tudo mais. Mas tudo continua ecoando, né? E o quanto que a gente viu a importância de... Já que falei do Morgan, cara, por mais que o Morgan seja aquele personagem que eu e muitos outros, né, reclamam da sua repetição de jornada, as mesmas histórias voltando do Morgan e tudo mais, sempre parece que o personagem, né, ele começa a andar em círculos de vez em quando, na maneira como eles desenvolvem o personagem dentro da estrutura, não importa de qual história o Morgan tá, parece que ele sempre tá andando em círculos, ele volta para algo que a gente já viu. Cara, o Morgan
ele é um personagem extremamente importante, sempre vai ser. Ele simplesmente é o cara que salva o Rick Grimes, né? Ele é o cara que apresenta o Rick Grimes, ele é o cara que cuida do Rick Grimes, ele é um cara transformador dentro, né, do Rick Grimes poder se tornar o Rick Grimes que a gente conhece mais pra frente. Então o Morgan é um personagem extremamente importante pra tudo. E galera, pô, o retorno até do Morgan, né, na 8A de Fear pra King County, novamente, né, a gente tem aquelas lembranças do episódio piloto, tudo isso, sabe, é muito porque esse episódio piloto, ele é tão bem pensado, tão bem desenvolvido, cara, sabe, todo o estilo impregnado lá, aquela primeira parte, o que é o prólogo daquele episódio? O que é o prólogo daquele episódio? É uma situação que parece tão cotidiana, simplesmente de um homem policial indo procurar gasolina. A gente não entende muito bem o que está acontecendo ali e simplesmente tu vai visualmente entrando dentro desse cenário pós-apocalíptico até ter, pô, a nossa querida garotinha se abaixando para pegar o ursinho até o momento que aquela situação toda cotidiana se transforma em algo completamente diferente quando a gente vê como é que tá o rosto dela e a gente descobre isso junto com o nosso personagem título, junto com o Rick Grimes. Ou seja, cara, visualmente, estruturalmente, narrativamente, Frank Darabont, ele dá um show espetacular no que é formatar um episódio piloto. Estamos chegando, 13 anos, parabéns a todos nós fãs desse nosso universo The Walking Dead. Galera, que episódio sensacional. Eu deixei aqui separadinho. Não sei se vocês já viram, tá? Eu também, assim, não me lembrava mais dos detalhes de como era formatado esse promo da primeira temporada, que pega, obviamente, muitas imagens do episódio piloto ali. Vamos conferir juntos, tá? Pra gente ir lembrando cada vez mais do que aconteceu. Stay focused. Make sure you go around in the chamber and just safely up. Holy shit. Put the gun down! Rick! He's here! Stay with me. Okay. You even know what's going on? I woke up in the hospital. That's all I know. Lori? Lori! Call! You know about the dead people, right? I saw a lot of that out on the loading dock. Even tossed down the stairwell. Not the ones they put down. The walkers. They were saying on the news some kind of virus. Things got crazy. Man, you won't believe the panic. The broadcast stopped. And that was the last we heard. My wife and son, they're alive. Think they got out of here. They're in Atlanta. Why there? Military protection, shelter, food. They told people to go there. Said they were working out how to solve this thing. Atlanta sounds like a good deal. Look, for one thing, they may not seem like much one at a time, but in a group all hungry. Man, you watch your ass.
anyone hear me? Please respond. Hello, can anybody hear my voice? Hey, hello? We're just outside the city. Hello? Damn it. We gotta warn people away from the city. Folks have no idea what they're getting into. Over him is a man looking for his wife and his son. Anybody gets in the way, that's gonna lose. I'm sorry this happened to you. Aí, galera, é espetacular, simplesmente isso. É espetacular rever todas essas imagens nesse promo para algo que tu não imaginava o que ia acontecer, tu não imaginava o que ia ser, e muito menos, cara, imaginava que ia se apaixonar, tanto que estamos aqui 13 anos depois comemorando mais um aniversário da estreia dessa série que a gente tanto ama. Galera, coloquem embaixo nos comentários essa lembrança toda e essa importância que tem The Walking Dead na vida de vocês pra gente seguir conversando. E não esqueçam sempre de dar aquela ajuda que é mega importante, de curtir o vídeo e assinar o canal. Tag 04, viva o sonho aqui!